Meus queridos irmãos, bom dia e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Redentor. Deus proverá. Hoje nós vamos ler a palavra do nosso bom Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27. E nós temos como tema, hoje é tempo de confiar em Deus. Hoje é tempo de confiar em Deus. No capítulo de número 27, no versículo de número 34, nós vamos observar que o texto bíblico nos diz assim: portanto, quer comais alguma coisa, porque o vosso livramento depende disso, pois nenhum cabelo cairá da vossa cabeça. De uma forma especial, nós queremos pegar essa afirmação de Paulo aqui, pois nenhum cabelo cairá da vossa cabeça. Esse será o livramento, conforme o apóstolo Paulo considera. Então nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Esta palavra tão ousada que Paulo dá àqueles que estavam dentro do navio, e agora o navio está prestes a afundar, estão todos desesperados, e Paulo diz: não se preocupe, todos vão viver. Ninguém aqui vai quebrar nenhum osso, vai perder nenhuma perna, nem sequer vai perder um fio de cabelo. É muito importante quando alguém nos traz uma palavra de fé no momento de desespero. E exatamente foi o que aconteceu aqui. Atos capítulo de número 27 fala que Paulo está sendo levado para a Itália juntamente com mais 256 presos. Paulo estava sendo levado para ser julgado lá em Roma. O texto bíblico nos fala que eles saíram num tempo bom. E eles foram caminhando, eles foram sendo conduzidos por aquela embarcação e passaram por vários lugares, e por onde eles passavam, tudo dava a crer que as coisas continuariam de bem melhor. Mas não foi o que aconteceu. Quando nós chegamos no verso de número 4, fala que eles encontraram ventos contrários. Ventos que sopravam ao contrário daquele barco. Aquilo ali já foi um indício daquilo que estava por vir. Mas eles continuaram a remar, continuaram a navegar. E mais adiante, a palavra de Deus nos fala que eles navegaram muitos dias, até que no verso 8 nos fala que eles chegaram a um lugar chamado Bons Portos. Às vezes os ventos são contrários, mas às vezes também, ao navegar desta vida, nós encontramos também bons portos. Quando os ventos estão contrários, muitos de nós, até por uma questão de precaução, nós nos movimentamos, nós trabalhamos, nós agimos. Um dos momentos mais delicados da nossa vida é quando nós estamos em lugares, como aqui foi identificado como bons portos, quando parece que tudo vai bem. Céu de brigadeiro. Aí muitas vezes a gente relaxa com a nossa vida espiritual, com a nossa vida devocional, com a nossa vida com Deus, com a nossa fé. Simplesmente nos relaxamos porque está bons portos. É nesse período que não se preocupa com amanhã, é nesse período que não se procura ser precavido. Olha,
todos gostamos de viver bons portos, mas esse período é um período muito complicado. Por quê? Porque tendemos a relaxar. Às vezes os ventos são contrários, mas em ventos contrários nós lutamos para vencer. O texto bíblico que a embarcação continuou, e eis que de repente sobreveio sobre eles, o verso de número 14, de uma forma especial, desencadeou de uma ilha um vendaval chamado Euroaquilão, e bateu com ímpeto contra aquela embarcação. Eles estavam desprevenidos, eles estavam relaxados, eles não estavam preocupados. E aquele vento foi tão forte que fez com que aquele navio batesse contra o rochedo. Fez com que aquele navio viesse a pique. E aqueles que estavam dentro do navio ficaram completamente apavorados, desesperados. Mas eis que, naquela noite, Deus manda um anjo dizer a Paulo que eles não deveriam se preocupar, porque Deus estaria cuidando de todos. Apesar de perderem a carga, apesar de perderem a embarcação, mas todos eles sairiam com vida. O que Paulo fez? Procurou então o centurião e pediu para que desse aquela palavra de fé a todos. E Paulo deu aquela palavra a eles. Disse: olha, não se preocupem, porque o anjo do Senhor essa noite esteve comigo e ele mesmo me disse que, apesar das avarias, nenhum de nós morreremos e nós não perderemos sequer um fio de cabelo. Ou seja, Deus estaria protegendo a todos. No meio de um naufrágio, quando tudo parece estar perdido, Deus sempre manda uma voz de revelação. Deus sempre manda uma voz de fé, uma voz de esperança, para dizer: não temas, Deus está contigo. E coube a Paulo naquele momento, com ousadia, em que todos estavam apavorados, amedrontados, aterrorizados, coube a Paulo trazer para eles uma palavra de esperança, uma palavra onde que eles pudessem acreditar. Paulo estava ali como porta-voz de Deus. Ele acreditava, e o dever dele era acreditar e anunciar. E foi exatamente o que ele fez. Ele trouxe esperança no momento de tanto desespero e fragilidade. Honrando a fé de Paulo e aquela palavra tão abençoada naquele momento tão desesperador, Deus então agora se encarrega de realizar o sucesso na vida de cada um deles. A Bíblia nos diz e deixa claro que nenhum deles pereceram. Verso 44 nos diz que todos eles se salvaram. Assim, todos chegaram salvos à terra. Uma coisa impressionante que me chama a atenção. É tempo de confiar em Deus, porque a barca está naufragando para muita gente. E muitas barcas ainda naufragarão. E na hora em que o barco está afundando, é mais do que comum o desespero. É mais do que comum as pessoas perderem o norte, porque saíram daquela condição de bons portos, agora estão na condição de um barco que está indo a pique. Muitos não sabem o que fazer nessa hora. Não têm experiência com Deus, não têm fé para sustentar e acreditar que Deus está tanto nos bons portos quanto ventos contrários, mas sobretudo Deus está quando o barco está prestes a ir a pique. E Deus revela os seus ungidos, Deus revela quem tem experiência com Ele. Tenha calma, tenha paciência, apesar da circunstância, apesar da chuva intensa,
apesar dos relâmpagos, apesar da madrugada em que não se via nada, apesar do corre-corre, apesar das cargas que já haviam sido todas lançadas no mar, apesar de não haver nenhuma palavra de comando, agora levanta alguém em nome de Deus e diz: tenham fé que Deus está no controle de tudo. Eu quero lhe dizer nessa manhã, eu não sei como que se encontra o seu coração nesta hora. Eu não sei como que está a sua família nesta hora. Eu não sei como está a sua vida nessa hora. Mas a palavra de Deus continua a mesma, porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ainda que esteja semelhante a um barco indo a pique, eu quero, em nome de Jesus Cristo, desafiar a sua fé nesse momento. Você já teve na sua vida bons portos, lembre-se. Você já teve na sua vida alguns ventos contrários, lembra-se. Agora pode ser que você esteja enfrentando uma situação de o barco indo a pique. Mas você precisa se lembrar também de uma coisa. Deus manda orientar a você. Não vai perder nem um fio de cabelo. Porque no mais, certamente Deus proverá. Acredite, tenha fé, não desista. Continue remando, continue nadando, continue acreditando. Não perca a fé, não perca a esperança. Confie em Deus. Hoje é tempo de confiar em Deus. E Deus se encarregará de trazer o sucesso, de trazer a bênção, de trazer a prosperidade, de trazer aquilo que a Ele apraz na sua vida. Mas tudo que você jamais pode deixar de pensar nesse momento é sobre a fé em Deus. Aquela fé que vai sustentá-lo nesse momento de extrema dificuldade. A fé que vai fazer com que você chegue a salvo na ilha, aonde há bons portos. É Deus que te conduz. Tenha fé e tudo vai ficar bem. Essa palavra vem ao seu coração nesta manhã. Tudo vai ficar bem, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Deus proverá, Deus proverá. Em nome de Jesus, o nosso Deus proverá.